Primeiramente, vocês fizeram a tarefa, galera? Mostrem de longe a tarefa. Matheus, você é um cara tão legal, você é um cara bom aluno. Qual que é o modus operandi? Quando você falta a aula, você vai falar o que teve na aula passada. Você copia o conteúdo. Depois do conteúdo, o que tinha de tarefa? É assim que funciona. Aí na próxima aula, já como você faltou anterior, você chega como? Conteúdo copiado, a tarefa feita e o prejuízo da perda da aula anterior se torna menor. Essa é a última aula, né? Oi? É a última aula, pode ser o que vocês quiserem, galera. Eu tô com dor de garganta. Tá, primeira coisa eu quero que vocês mostrem o caderno de vocês com a tarefa feita. Ah, cara, isso também não é, mano. Você sabe que essa sabe que é indiferente. Sem o caderno ou sem a tarefa é a mesma coisa, né? Você está diante de um show sem o ingresso. Você fala assim, eu esqueci o ingresso, eu perdi o ingresso. Mas eu vou tá sem ingresso. Não, tá, pois é. Então. Porque o efeito é o mesmo. Não, esqueci o ingresso, perdi o ingresso. Pro cara que tá lá na bilheteria, tanto faz qual é a razão. A única razão a única coisa que interessa é que você tá ou com ou sem o ingresso. Que o ingresso vale ou não vale. Oi, Théo, tudo bem? Fez tarefa, é isso que estamos falando sobre. Vem ali naquela primeira carteira, então. Oi, tudo bem? Boa tarde. Vem aqui na frente, fica lá no fundo. Tá, deixa eu ver aqui então. Tarefa. Cadê a tarefa? Ai. Não fizeram. Perdoar do Bluetooth. Não fez? Não fez? Fez. Ok, você fez lindo. Oi? Ela só falou pra gente fazer. Fez. Prof, a nossa amiga da Integral estava bem bravo. Muito, e tô brabo, e tô ficando brabo aqui agora também. Eu fiz, ó. Eu também fiz. E não é nem brabo, é decepcionado. Não, legal. Fez? Cadê? Fez, brother? Oi? Tá, galera, mas tá bem, a maioria fez. Isso que importa, tá? Então vamos lá. Já que a maioria fez, né? Quem não fez, nós não vamos ter aula semana que vem, né? Mas eu vou insistir para que você faça a tarefa, inclusive faça a tarefa amanhã, que amanhã é feriado, né? E por quê? Nossa, né? E simplesmente para quem está assistindo, esse vídeo aí não está hoje na aula, né? Se vai assistir essa semana que vem e tal. Que essa tarefa, cara, é uma tarefa que eu fiz e pode parecer uma platitude, uma obviedade, e na verdade é a definição de toda tarefa. Toda tarefa é feita não para o professor, mas para... É tão ridículo, é tão idiota, é tão óbvio, né? Mas é uma coisa muito inglória. É você mostrar ao obtuso o óbvio. O que é obtuso? Obtuso é uma pessoa limitada, com pouca inteligência, com pouca sagacidade. E se a pessoa com a sua inteligência, ela não conseguiu ver, é mais difícil você fazer ver o óbvio. Porque não ver o obscuro, o oculto, o complexo, o misterioso, é uma missão linda. Eu acho uma das mais maravilhosas. Inclusive, a minha aula, ela se realiza exatamente nisso, quando eu torno um escritor misterioso, obscuro, complexo, hermético, de certa forma claro para você. E não só claro, inteligível, mas agradável e interessante. É uma das melhores coisas da minha vida. É uma das melhores coisas da minha carreira. E eu tenho isso muito. Esse ano, inclusive, né, lá na unidade de Balneário, teve uma aluna que lá em Balneário eu dei a minha última aula semana passada. E ela veio dizendo que ela se encantou com a minha aula de Camões e ela achou interessante e foi lá e comprou os Lusíadas. E tá lá se batendo para ler, tá falando que não tá entendendo muita coisa, tal, mas do que ela tá entendendo, ela tá gostando. Então, é uma das coisas mais realizadoras para um professor, de um modo geral, e para mim, professor de literatura, é transformar o complexo
em, de certa forma, acessível, palatável, até agradável. Imagine um cara difícil de entender como Camões, e você entender um pouquinho Camões, meu Deus, entender um pouquinho Lusíadas, mas ó, um degrau ainda maior é entender e gostar dos Lusíadas. Nossa, a partir da aula do Joãozinho, eu comecei a gostar de um cara chamado Luís Vaz de Camões, que não é um autor para todo mundo. E é muito legal você deixar claro aquilo que é obscuro, misterioso, enigmático. Agora, por outro lado, é uma missão inglória você tentar explicar o óbvio. Porque o óbvio não precisava do quê? Explicação. É só a pessoa ver, olhar e falar assim, não, já entendi. É óbvio. E, portanto, você mostrar o óbvio pro obtuso, aquela pessoa que por si só já não viu, aí é da minha... Se explicar o enigmático é uma das melhores coisas, né? Tentar deixar claro, né, pro obtuso o óbvio é uma das tarefas mais inglórias, tá? E daí vamos lá. Por que eu tô falando isso? Porque é difícil mostrar para você se você não percebeu que a tarefa é para você, que a tarefa é para você. E eu dei oportunidade para vocês, desculpa aí, ó, vamos lá. Então, só que aqui tem nuances, né? 80% da turma fez a tarefa. Ah, a minoria não fez, o que me deixa mais confortável. Fizeram tarefa, fizeram uma folha inteira, bonita, caprichada, bonito, tá? Beleza? Agora, para quem não fez, deixar bem claro que essa tarefa não é para mim, não é porque é no feriado, cara, vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouquinho de uma das pessoas mais importantes da história do Brasil, que é uma escritora negra que falava sobre escravidão, sobre as questões da negritude 40 anos antes da abolição. Beleza? Então, vou reeditar, reafirmar. Não vai ter, não vou corrigir, não vou olhar, não vou dar esporro se você não fizer, né? Mas, de novo, é óbvio que essa pesquisa não é para mim. E é óbvio que essa pesquisa, inclusive, não é para o aluno, Matheus. Nem para o aluno Francisco. É para o cidadão Francisco. É para o cidadão Matheus. É para o ser humano Carlos. Não vai cair na prova. Não vai cair, entendeu? É para o ser humano. Pô, conhecer essa mulher. Beleza? É isso. Então, mas parabéns aí para quem fez a tarefa. Tá? Fico feliz por vocês. E assim como fico triste por quem não faz, fico muito feliz por quem fez. Tendo dito isso, Maria Firmina dos Reis, tá? Das maiores personalidades da história desse país. Uma mulher negra que escreveu um romance na época do romantismo chamado Úrsula. Beleza? E com ela a gente encerra o romantismo. Encerramos os grandes autores do romantismo. Eu não sei se eu falei com vocês sobre Memórias Fetilícias, do Manuel Antônio de Almeida. Acho que não, né? Cheguei lá? Manuel de Almeida, Memória do Sargento, romantismo excêntrico, malandramente. Ué, pré-realista, filho do pataca. Eu fui até o final ou não? O primeiro Deadpool, o primeiro malandro da literatura brasileira, que tem uma dificuldade. Oi? Pré-realista. Tem uma dificuldade de classificação. É um romance que alguns vão chamar de pré-realista, outros vão chamar de romance picaresco, por causa dos pícaros espanhóis, e outros vão chamar de romantismo excêntrico. Tá? E é a história do malandro, vagabundo, preguiçoso, o Leonardinho, filho do Leonardo Pataca, da Maria da Hortaliça, filho da Pisadela do Beliscão, apronta todas, um Deadpool, vive várias aventuras e no final vai ser perseguido pelo Major Vidigal, que acaba prendendo ele, mas depois acaba sendo solto e se tornando, por intermédio do Major Vidigal, em soldado das milícias e depois ainda sargento das milícias, tá? O que o Major... Eu não sei se cheguei nesse ponto aí com vocês. Para acabar, Memórias de Milícias. Oi? Acabei, mas eu falei, qual foi a última coisa que eu coloquei? Que o casamento de Leonardinho e Luizinha, tá.
Muito bem. O que que eu... Oi? Como é que é? Isso. Os pais dele vêm no navio, lá no Brasil Joanino, junto com lá a corte do Dom João VI, se encontram no navio, eles não eram casados, né? Ele dá um pisão no pé dela, ela dá um beliscão na mão dele. O Leonardinho nasce de 7 meses, prematuro, mas nasce já grandão, como se a Maria da Hortaliça já tivesse beliscado outro cara, já tivesse grávida, né? Mas não tem problema, porque esse livro não é um Dom Casmurro, não é para saber se o cara é filho ou não é filho, se traiu ou não traiu. Foda-se, é uma comédia, tá certo? E daí esse Leonardinho vai aprontar todas, vai ser perseguido pelo Major Vidigal, vai ser preso, vai ser libertado e vai casar com o seu primeiro amor, a Luizinha, no fim. Final feliz, casamento com a Luizinha, tudo bem? Só que tem algumas coisas, né? Características finais. É entre as... Isso aqui, né? Então, características finais do livro. Características finais. Para acabar. E daí, galera, como eu tô com dor de garganta, mas se vocês quiserem, eu posso projetar ali as músicas e vocês cantarem no final da aula, né? Nas últimas partes da aula. Aí fica o show, quem faz é você. Né? Pode ser? Então, ó, características finais do Memórias de um Sargento de Milícias. Não, a prova tá difícil, é a prova mais difícil do ano. Sim. Inclusive, Memórias de Milícias vai cair. As duas questões somatórias são sobre Memórias de Milícias. Tá? As 8 questões são sobre o romance romântico, desde as características, passando por Joaquim Manuel de Macedo, José de Alencar, as obras, os escritores regionalistas, Bernardo Guimarães, Franklin Távora, Visconde Toné, Visconde Toné, Franklin Távora, tudo. As 8 questões objetivas. Não, Visconde Toné é inocência. Putz. Depois que esses vídeos são assistidos, eles vão pra onde, Laura? Ficam no YouTube, é acessível a todos. Não tem nem senha, tá? No site tem o site é Tá. O vídeo no YouTube. Então, Laura, eu vou pedir, independentemente agora, já na semana que vem, que não haverá mais aula nem prova, que a gente apague o vídeo da semana passada, porque tem eu escrevendo, sei lá, estrutura com X, casa com Z. Semana passada foi horrível. Mas enfim, tá gravado lá, vai cair aula passada, Memórias de Milícias, e vai cair tudo. As 8 questões objetivas são sobre o romance romântico, José de Alencar, Joaquim Manuel de Macedo, Bernardo Guimarães, toda essa galera, e as 2 somatórias sobre o Sargento de Milícia. Inclusive, isso que eu vou falar hoje. Vai cair na prova também, para premiar quem tá aqui na aula. Claro, sério, você devia aplaudir isso. Pode aplaudir, vai. Cara, você veio pra aula, Arthur, você tá aqui, velho. Tô dando conteúdo. Esse conteúdo vai cair na prova, você devia estar celebrando. Quem devia estar falando, puta, nossa, é quem não veio pra aula. O Jonas. Vai assistir, por isso nós estamos gravando, filho. Oi? Não, claro que não. Tá doido? Mas tu acabou de falar que tu nem entrou no YouTube. Nem sabe nada. É publicado no mesmo dia, não é? Tá. Vocês não precisam do YouTube, mas vocês são... Cara, já falaram pra vocês que vocês são chato? Hein? Ô, Henrique. Ô, Theo, Arthur, já falaram pra vocês que vocês são chato? Já? Então eu vou falar pra vocês de novo. Vocês são chato pra caralho. Tá bom? Já que vocês estão indo pro 2º ano. Tá, vamos lá. Então vai cair tudo. Que bom que vai cair tudo e vai cair essa característica aqui, ó. Vamos lá. O que eu tenho nesse livro, eu acho que ficou muito claro, mas vamos lá. Talvez até tenha escrito, mas se não escrevi, vamos lá. É uma comédia. Beleza, é uma comédia. Pelo menos era pra ser. Tá? Eles chamam de comédia de costumes. Depende do leitor.
Pra mim, o Auto da Compadecida. É engraçado? Muito. Comédia de costumes. Porque vai apresentar os costumes chato pra cá. Tá? Porque vai apresentar os costumes da época do Brasil joanino. Ok? Então vamos lá. Comédia de costumes. Apresenta uma época, os costumes, as roupas, né, de uma época, as falas, né, e assim por diante. Outra coisa importante que o enfoque dessa obra se dá sobre personagens do povo. O que não é uma constante, pelo contrário, é uma exceção em relação ao romance romântico. Porque o romance romântico ele é feito para agradar quem? Quem que era o público leitor? A elite, a burguesia, certo? Escreve, brother, pega uma folha aí, velho. Senão você vai dormir. Era feito por burgueses, para burgueses, né? E os personagens eram burgueses, eram ricos. Tudo bem? Vamos lá. Até mesmo quando é pobre, o personagem fica rico. Fala pra mim, quem que era pobre e ficou rica lá e ganhou uma herança e comprou o marido? Senhora, Aurélia. Quem que era prostituta, cortesã, mas mesmo cortesã se tornou rica? Lucila. Beleza? Então, a escrava Isaura, ela é escrava e casou com um advogado e acabou ficando rica no final também. Ou é rica ou fica rica. Aqui não. As personagens são do povo. As personagens são da ralé. Não é nem classe média baixa. Tanto pelo nome que você já identifica. Maria da Hortaliça. Leonardo Pataca. Tá entendendo? Então, é gente das baixas estratificações. O que é uma novidade para o romance romântico. E uma outra questão que eu acho importantíssimo para vocês lembrarem é que é uma comédia? É uma comédia. Não? Era para ser engraçado? Era para ser engraçado. O cara é um malandro? É um malandro. É um anti-herói? É um anti-herói. É um Deadpool? É um Deadpool. Mas vem cá. O que o Major Vidigal vai fazer? Como é que chama? Oi? Vai primeiro prender. Quando ele prende, o Major Vidigal está fazendo a sua função. Ele é o major, ele é a autoridade. O Leonardo era um fora da lei, porque na época vadiagem, vagabundagem era crime, sob pena de prisão. Então, quando o major prende o Leonardo, ele está executando a lei. Só que ato contínuo, o que acontece na sequência, o que o Major Vidigal faz, chama-se o quê? Corrupção. Ele é um agente público e que ele admite favores em troca de atos ilícitos. Favores pessoais para cometer ilícitos. Esse é o princípio da corrupção. Hein, Laura? É uma das características do livro. Então, o livro não é só um livro de piadinha, tá? É uma crítica social. Então, vem cá. O Major Vidigal, inclusive, né, ele está sendo ridicularizado por quê? Porque o Major Vidigal, além de corrupto, ele é o quê? O que é o cara que fala para fazer uma coisa e faz o contrário do que ele fala? Hipócrita. É um corrupto hipócrita, porque o Major Vidigal, além de ser o homem da lei, ele pregava contra os maus costumes, a vadiagem, a vagabundagem, e ele era, no final das contas, o mais vagabundo, mais do que o próprio Leonardinho, porque o Leonardinho era um vagabundo assumido, um malandro assumido, e o Major Vidigal não. Ele é a autoridade que se diz correta e que se propõe a corrigir os outros, e ele é o mais errado. Duplamente errado. Um, porque erra. E dois, porque não admite que erra. Não. Um, porque erra e dois, porque não acerta. Não. Um, porque erra e dois, porque não admite o erro, pregando o correto para os outros. Isso chama-se hipocrisia. Então, crítica social. Beleza? E é isso. Não, pode ser, mas pode ser. Naquela época, esse termo corrupção não era tão definido como hoje em dia. Mas é isso, cara.
E talvez, e só para fechar, então, encerrar nosso ano, esse Brasil começa, né, meio errado, meio torto, aonde? Quando? Né? Eu sei que eu vou preparar uma armadilha para vocês. Sabe o que eu queria que vocês dissessem? Né? Eu queria que vocês dissessem quando que esse Brasil torto... E daí você vai falar assim, quando que esse Brasil começa torto, hipócrita, corrupto, erradão, que você tem vergonha, começa lá em... Daí você vai falar, começa lá já desde 1808, desde a chegada de Dom João. Não, começa desde a hora que você não faz tarefa. Começa desde a hora que você cola na prova. Joga o lixo no chão. É isso. Esse Brasil erradão, ele começa aqui. É isso. Beleza? Tá. E é isso, galera. Tá encerrado o conteúdo do ano. Oi? Não, vamos cantar. Querem cantar? Oi? Mas eu acho que eu mereceria, mas não agora. Eu ligo. Ó, vocês vão limpar esse negócio aí, hein? Eu ligo aqui, Laura. É lá embaixo. Do outro lado. Quanto tempo que eu tenho aí, Laura? 15. Nossa, perfeito. Muito bom. Podemos fazer o que quiser? Não, vamos cantar. Na verdade, quem vai cantar são vocês. Deixa a gente fazer. Deixa a gente dar uma brincadinha. Mas cantar é brincar. Oi. Todas as perguntas que você quiser. Acabei. Realismo e realismo. Realismo cai? Não vai cair. Realismo é tipo só isso. Porra. Isso. Tá bom? Tá bom. Tá passando muito dia de aula sozinho. Sabe a Flávia? Qual, Flávio? Do primeiro. Uhum. Ela não veio a passada dela, ela perdeu o trabalho. Ela perguntou se tem tipo alguma coisa que ela pode fazer pra algum Tem. algum tipo de Deixa ela trabalho. falar comigo lá no Instagram. Que daí eu mando pra ela o trabalho. Tá bom? Vamos lá. Pessoal, vamos lá então. Ó, eu não consigo cantar. Eu tô com dor de garganta, galera. E se vocês quiserem... Se vocês quiserem cantar, vocês estão convidados. Tem gente que canta aqui? Você canta? Cantar o microfone. Canta? Quer puxar o coral? Hã? Vai. Me ajuda aí, galera. Ninguém tem uma pastilha de garganta aí, né? Eu acho que eu tenho. A Valda? Qualquer coisa. Querido, posso? Obrigado. Boa. Obrigado. Toda semana. Não, vamos, ó, vem cá. Obrigado, querido. Vai. 2, 3 e vai. Não consigo cantar, galera. Vai. Canta aí vocês, 2, 3 e vai. O romantismo possui 3 gerações. Na poesia mais prosa não. Na primeira, os temas são os nacionais. O índio de Gonçalves, Dias Magalhães. E a segunda é a morbidez, a mulher anjo e o baironismo, o Abreu e a infância, Fagundes e o filho, o Álvares da face Ariel.
E o romance era publicado em folhetins, histórico urbano regional, lista, indianista é divisão. do quê? Do romance romântico. Vem pra cá. E Castro Alves, terceira geração. Condor é o símbolo da abolição. Agora é o que vai cair na prova. Você tem que saber cada palavra dessa estrofe. 1, 2, 3 e vai. A prosa tem o Guimarães, a escrava também seminarista e para. Quem é esse Guimarães? Bernardo Guimarães. Vamos falar o nome do cara? Como é que é o nome do cara? Bernardo Guimarães. Então vamos falar em voz alta? Vai lá. Já que não está cantando, pelo menos fala. 1, 2, 3 e... Bernardo Guimarães. Quais são as obras do Bernardo Guimarães? Escreveu A Escrava Isaura. Como é que era o nome da escrava branca? Vamos falar, vamos estudar, vamos lá. Escrava Isaura. Ah, e o outro livro dele, O Seminarista. Beleza? É do cara que Isso. Não. Do cara que queria casar, daí foi pro seminário, depois reencontrou o seu amor da infância, que mentiram que ela tinha casado com outro, e daí ela morre e ele enlouquece. O seminarista. Vai, vamos pra frente. Não. Ele enlouquece e ela morre. Vamos lá. A escrava Isaura é a escrava branca que é perseguida. A escrava branca, Francisco, que é perseguida pelo dono e vai ser salva pelo advogado Álvaro e vai se casar com Álvaro no final. alguém começa A escrava Isaura. Oi? alguém tem algum ponto de casa bem. Exatamente. Alguém tem algo contra o casamento, chega lá o Álvaro, essa mulher é minha, eu paguei, eu comprei, tá forria, e casa com ela. Escrava Isaura. Fala pra mim, canta de novo, 1, 2, 3 e... A prosa tem o Guimarães, a escrava também seminarista e de novo, quem que é o nome desse cara? Bernardo Guimarães. Vamos falar o nome do cara? Bernardo Guimarães. Escreveu 2 obras, A Escrava Isaura e O Seminarista. Vem. Macedo e Franklin, Tavre o Vistoné, Toné, porque é francês, e para rimar com ié, Toné com ié. Quem que é o Macedo? É Manuel. Quase. Joaquim Manuel de Macedo. Joaquim Manuel de Macedo é o cara que escreveu o primeiro romance romântico, A Moreninha. Fala pra mim então o nome do cara, 1, 2, 3 e... Joaquim Manuel de Macedo. E o primeiro romance do Brasil é A Moreninha. Beleza? A Moreninha. Franklin Távora. Esse é o autor do Cabeleira. A história do bandido regenerado por causa do amor, mas que foge, vai ser capturado pela polícia e vai ser enforcado, morto enforcado. O Cabeleira, Franklin Távora. E o Visconde Toné, fala pra mim, Visconde Toné, escreveu um romance chamado Inocência. Falei pra mim, Visconde de Toné escreveu Inocência, beleza? E o maior deles, então vai lá, Macedo e Franklin cantam comigo os 3 e... Macedo e Franklin, Tavre o Vistoné. Fechou. Então vamos pra última vez, Joaquim Manuel de Macedo. Escreveu A Moreninha. Franklin escreveu o Cabeleira. E o Visconde Toné, o romance Inocência. Vai. Agora que todo mundo vai lembrar. 1, 2, 3 e... Mas o maior deles é o José de Alencar que fez Guarani, Ubirajara, Iracema, Senhora e Lucila, maior da prosa no Brasil. E o romance era publicado em folhetins, histórico urbano regional, lista indianista é a divisão do romance romântico. Galera, se você... Esse aqui não precisa. Esse aqui é o que foi... vamos lá, vamos cantar já para não deixar no vácuo. Vai lá, vocês e... Idealizei, da burguesia fui a arte, do sonho passado a liberdade, egocentrismo e emoção,
Chamam-me romântico. Tá. Se você quiser, cara, ó. E Joãozinho queria mais uma música para aprofundar, para eu lembrar mais dos detalhes. Essa música aqui é do Caetano Veloso. Vocês já ouviram falar numa música que chama-se Sozinho? Às vezes no silêncio da noite eu fico aqui pensando em nós dois. Olha aqui, ó. Se você quiser cantar essa letra aqui. A Moreninha é o romance de Joaquim Manuel de Macedo, que conta a história de Carolina e Augusto, o primeiro romance do Brasil. Ó, já tá aí, ó. A primeira estrofe já tá o romance. O cabeleiro é de Franklin Távora. História de Zé Gomes Cruel, romance que se passa no norte. Se tiver dificuldade, Bernardo Guimarães fez a escrava, Isaura. Isaura que ama Álvaro, sim. E ainda fez o seminarista, Eugênio, que enlouqueceu por Marca no fim. Dá pra lembrar, por essa estrofe, da diferença entre escrava Isaura e o seminarista. O cabeleiro dá pra lembrar, ó. Você no seu canal, você Essa música tá no Spotify, inclusive. Não só no YouTube, como no Spotify. Não, mas eu digo que tem aquele 5 minutos de. Não. Tem 5 minutos sobre a prosa do romantismo. Claro que tem. Não, assim, né? Não tem 5 minutos, tu não fala, tipo assim. Falo sim. Falo. Não tudo, mas falo. Vem cá. E a história de inocência, Visconde Toné quem criou, Cirino o Manecão matou. Tá aí, ó. Os detalhes que talvez na prova possam ajudar. De cada livro, de cada... Ah, e daí vamos lá. Inocência caiu. Eu falei isso pra vocês na aula passada ou não? Caiu no Enem. Inclusive o videozinho que viralizou, a menina falando assim, ó, cara, eu traduzi o inglês, mas essa parte daqui eu não consegui traduzir, não consegui entender o que está escrito. Tá? E vocês tiveram aula sobre esse livro, um pouquinho, né, do contexto, tal. Bom, tudo bem. E aí, para acabar, acabado, tenho quantos minutos? 3 minutos? 5. Tá, alguém tem alguma dúvida sobre alguma dessas coisas aqui? Fala, Theo. Você tem alguma dúvida? Arthur, você tem alguma dúvida, já que você perguntou a dúvida do Theo? Vamos nessa? Então, última. Oi? Nice. Tem que falar nice. Nice? Nice. É o teu sobrenome? Nice. Então, tá. Mas é N-A ou N-E? N-E-E-S. Nice. Tá. Vai. Pra encerrar então, galera. Ó, essa eu não tenho condições mesmo de cantar, galera. Se vocês quiserem cantar, é com vocês, tá? Vai lá. 1, 2, 3 e vai. Romance picaresco. O Eperle, filho do pataca, de um pisão e de uma belisca. 7 anos foi expulso de casa. O primeiro anti-herói Leonardinho manjou fugir. Perivé sem fim, cada com Luizinho. Tem um final feliz. Dá um tempo. Ó, e se você quiser, tem uma outra música. Essa música aqui também tá no Spotify. Também tá no YouTube. Tá? Essa é antiga, vocês não vão conhecer o cara é o Ed Mota. A música é Manuel. Manuel foi pro céu. Manuel foi pro céu. Daí a música assim, ó. Manuel. Ô, Theo, você quer ficar quieto pra eu cantar? Fazendo um favor. E o Arthur também. Ness. Manuel de Almeida fez sargento de milícias. Pataca e Maria num barco foram se encontrar. Romance fabuloso, pisadela, também beliscão. No tempo joanino, no Rio de Janeiro, Pataca era meirinho,
bem louco por dinheiro. Depois de 7 meses, Leonardinho nasceria, enfim. Yeah, 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 Manuel de Almeida. Fez sargento de milícias, não ia com trabalho. Leonardo no estudo ia mal. No estudo ia mal, malandro anti-herói, escapando do Major Vidigal. Primeiro por Luísa, ficou apaixonado. Depois por Vidinha, então virou soldado. Tornou-se então sargento e se casou com Luizinha no fim. Yeah, 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 yeah. Manuel, se quiserem, tem esse plus. Não, mas tá, pra acabar, vai. 1, 2, 3. Manuel de Almeida, memorado sargento. Manuel de Almeida, o pré-ali, filho do de um visão e de uma beliscada. 7 anos foi expulso de casa. O primeiro anti-herói Leonardinho do Major vai fugir. Peripécia sem fim, casa com Luizinha. Teve um final feliz. E o final feliz do meu ano é estar com vocês aqui nessa aula e dizer para outra vez tchau. Digam tchau. Valeu, galera.